Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nesse novo episódio do Estúdio 31, chegamos a uma nova etapa, a divulgação do seu episódio de podcast. Aprenda no 6º episódio por que a etapa de divulgação é uma etapa completamente à parte da produção do podcast e comece a pensar em como fazer a sua. Quais são as redes sociais mais utilizadas pelos podcasters e seus ouvintes? Já pensou em utilizar o YouTube para poder divulgar o seu episódio? A pergunta que não quer calar explicada de uma maneira simples. O que é alcance orgânico? Conseguir sua atenção? Além disso, você também vai entender se compensa ou não investir em anúncios pagos para divulgar o seu episódio nas redes sociais. Tudo isso começa agora, no Estúdio 31. Você está ouvindo Estúdio 31. O podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Bom, Ira, agora que o episódio de podcast já está gravado, já foi editado, a capa tá pronta, o episódio tá no servidor, o post foi redigido e foi tudo publicado, a gente chega finalmente à etapa de divulgação do podcast. Afinal, ouvinte, não adianta nada você ter dado duro para fazer esse episódio se ninguém souber aonde ele está e como ouvir. Para falar sobre isso, hoje eu, Domênica Mendes, a criadora da iniciativa O Podcast é Delas e também a apresentadora e criadora do Estúdio 31, converso com a Ira Croft sobre divulgação de episódios de podcast, que é uma das partes fundamentais da pós-produção de qualquer programa. Antes da gente começar, por favor, aquele pedido especial. Se você está gostando do podcast Estúdio 31, não esquece de assinar o feed para receber todos os episódios. Avalia na iTunes. Se você utiliza esse aplicativo, indica para uma mulher incrível que você quer que tenha o seu podcast, assim ela vai aprender a fazer um. E, por favor, considere apoiar o projeto lá no Catarse. O Podcast é Delas, assim como o Estúdio 31, é um projeto independente, então eu preciso da sua ajuda para poder continuar produzindo tudo o que acontece por aqui. Para isso, você acessa o catarse.me/o podcast é delas e escolhe um dos 2 valores de recompensa ou apoia com qualquer valor a partir de R$ 7,00 por mês, no boleto ou no seu cartão de crédito. Se você quiser me seguir nas redes sociais, você me encontra no Twitter e no Instagram como @Domenica_Mendes e o Estúdio 31, que é o podcast oficial do O Podcast é Delas, você encontra no site opodcastadelas.com.br e também no Twitter ou no Instagram por @O Podcast é Delas, tudo junto e sem acento. Ira Croft, seja muito bem-vinda, obrigada por sua participação e, por favor, se apresente para quem está ouvindo a gente. Quem é você, o que você faz, onde a gente te encontra na internet? Olá, tudo bem? Obrigada por essa oportunidade, obrigada pelo convite, Domênica. Eu que agradeço. Eu sou Ira Croft, sou podcaster e produtora presente na mídia há 10 anos. Sou idealizadora da hashtag Mulheres Podcasters, um movimento de divulgação de podcasts feitos por ou com mulheres. Sou publicitária, trabalho com mídia digital. Minhas redes sociais são @IraCroft. Maravilha, gente. Conheçam a Ira, sigam ela nas redes e conheçam o trabalho dela. Vocês também encontram ela por aí na podosfera. Que podcast que você apresenta, Ira? Programa.g, Mundo Freak e MD Manas. É isso aí, mais um monte de podcasts para vocês conhecerem. Mas vamos falar então de divulgação de podcast, Ira. O que significa divulgar um episódio de podcast? Para começar, levar a sua voz para diversos ouvidos. Então, depois que está tudo pronto, depois que o nenenzinho tá ali, né, editado, como você falou, está ali na pós-produção. É hora de levar para que outras pessoas conheçam, para que outras pessoas escutem o seu podcast. É muito importante divulgar o programa para que ele atinja o público planejado ou desejado. Já que a gente está falando de público que a gente procura,
isso remete bastante a como a gente faz a produção do podcast. Lembra, ouvinte, que eu tava falando lá no começo que tudo é um fluxo, tudo começa na ideia e vai puxando, e por isso que é importante que você saiba o que você está falando e para quem você está falando, porque como a Ira disse, é assim que você vai conseguir chegar ao seu público ideal, as pessoas que você quer que conheçam a sua voz, a sua mensagem, o seu projeto, o seu podcast. Ira, a melhor forma da gente divulgar um podcast, eu acredito que seja na própria internet, confere? Exatamente. O podcast, ele é uma mídia que nasceu na internet e ele interage muito com as redes sociais e com os produtos de internet. Há diversas possibilidades de divulgar um podcast nas redes sociais. Cada plataforma possui um formato diferente para expor o conteúdo e falar com o público. A rede de maior engajamento entre produtores e ouvintes de podcasts é o Twitter, o queridinho de todo mundo. Nele ele tem um bom engajamento como divulgação, como interação com ouvintes e principalmente para projetos e campanhas, participações, envolvimentos com campanhas. O Twitter ele dá um resultado muito bom. Mas não quer dizer que as outras redes sociais não funcionem. Cada rede social vai ter o seu formato para isso. Uma das formas mais comuns também de se divulgar um podcast é dentro de outros podcasts, com crossovers, collabs, até mesmo com pequenos anúncios, mas a forma mais comum e mais eficiente, não somente em pesquisa da ABPod, mas se tem também conversando com outros podcasts e ouvindo sobre isso. É um resultado muito bom fazer esse tipo de projetos. Assim como a Domênica na apresentação pediu para que eu apresentasse os meus canais. Essa forma de divulgação dentro de podcast já é muito efetiva e boa. Para quem tá ouvindo a gente e não entende muito bem o que é crossover, o que é collab, inclusive collab é uma linguagem bastante utilizada dentro do YouTube, mas para quem tá meio perdidinho, vamos explicar com calma. Crossover ou collab é justamente o que a gente tá fazendo aqui. Você tem um podcast, você tem um projeto e a pessoa que você está convidando para gravar com você sobre o assunto que for faz parte de um outro projeto. Então essa troca de apresentadores, esses convites, ela traz muita riqueza, tanto para a produção de conteúdo, do mesmo jeito que a gente acaba também divulgando o trabalho de outras pessoas e fortalecendo elas no decorrer do processo. Enquanto que, quando a pessoa divulga a participação dela em outro podcast, ela também pode apresentar o seu projeto para os ouvintes dela. Você foi muito didática, parabéns. Eu achei excelente. Obrigada. E com relação aos posts de divulgação, quando a gente fala em Twitter, em Facebook, em Instagram, o que você aprendeu aí no decorrer com o seu trabalho de publicitária, de mulher podcaster? O que você aprendeu? Tem como ser padronizado isso? Dá para utilizar o mesmo trecho, a mesma forma de eu anunciar meu programa nas 3 mídias? Ou eu tenho que fazer diferente? Eu coloco foto, não coloco? Quantos links eu coloco? Meu Deus do céu, Ira, o que eu faço? Vamos lá. Cada rede social tem uma automatização diferente. E nós, como usuários, reagimos a isso e também passamos a fazer parte disso. Por exemplo, temos perfis em diversas redes sociais. Eu tenho meu, a Domênica tem o dela, eu tenho no Twitter, no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Cada uma dessa rede social, ela tem um algoritmo diferente e eu também reajo diferente. Eu também tenho um comportamento específico em cada rede. Isso a gente entraria em outros estudos que não são da minha área, que são estudos de comportamento humano, mas falando dentro da comunicação, a gente reage a isso e passa a fazer isso também. Por que é bom entender essa forma orgânica? Porque quando a gente começa a ter essa visão de que redes sociais são respostas do comportamento das pessoas, a gente consegue conversar melhor com ela. E na parte técnica do que você me perguntou, aí eu vou dar um resumo aqui. Pegando isso que eu expliquei de entender essa parte humana que estamos conversando com pessoas e trazendo para o formato técnico. Facebook, imagens quadradas e horizontais. Sempre pouco texto. Destaque na imagem. Facebook é uma rede que nós correspondemos a ela como se fosse
uma Globo da vida, sabe? Uma rede social de massa. Isso não é de forma pejorativa. Isso é de forma de grande público e de como reagimos a lugares de muito público. Conteúdo rápido, conteúdo que passa aos nossos olhos rápido. Quanto mais gente postando. Então, é tudo ligado ao nosso comportamento e como a gente faz isso. Se eu passo em vídeos rápidos quando eu estou consumindo isso, o meu público tende a fazer isso também. Então, imagens quadradas, imagens com textos que destacam, vídeos com textos que destacam rápido, vai chamar a atenção das pessoas como chamaria a nossa atenção. No Facebook, links funcionam muito bem. Então, se você posta vídeos ou imagens e ainda assim na descrição você quiser colocar um link, por exemplo, você sobe a vitrine do seu podcast lá no Facebook, que foi preparado muito bonito para ser destaque. São ótimas imagens, vai chamar a atenção do público. E ainda assim você quer que a pessoa clique no link e vá para a sua página, o seu site, funciona perfeitamente bem. Diferente do Instagram. O Instagram, ele é uma rede social visual também, onde se trabalham muito mais imagens, onde o áudio ali funciona bem melhor até do que no Facebook, mas links na timeline ali no feed não funcionam bem. O Instagram, a minha dica é usar imagens sempre quadradas e verticais, usar tudo da ferramenta, Stories, IGTV e o feed. Fazer posts combinados. Não precisa postar a mesma coisa em tudo, mas se você tiver só uma imagem, você pode postar e ir mudando os seus textos, o que você fala, para o espectador, para o fã, sentir que está sendo impactado e conversado. São ótimas funções dentro destas duas redes. No Twitter, que é uma rede que foi criada para textos, mesmo tendo a adição, a possibilidade de utilizar imagens e vídeos, ainda assim, textos lá chamam mais atenção. Por isso que hoje em dia as famosas threads ou os fios de conversa, de conteúdo que complementa o outro, funcionam e performam-se muito bem. Isso é uma dica muito boa para Twitter. Como a gente falou que o Twitter é uma rede queridinha dos produtores e dos ouvintes de podcast, ela funciona muito para alcançar pessoas de modo orgânico através de suas conversas. Essas três principais redes, uma das coisas mais importantes é que elas possibilitam a legenda nas imagens. Então, para você que faz legenda acessível, para você que não conhece como fazer isso também, você já tem embutido ali nas imagens, onde você pode entrar e colocar a descrição. Tem bastante espaço de texto para você explicar e isso ajuda para que pessoas que não enxergam entendam, porque é feita uma leitura nos seus acessórios, celulares, computadores. Essas três redes já permitem isso, e isso também facilita muito o trabalho da gente que está divulgando. Porque lembre-se, estamos falando com pessoas e alcançamos todas essas outras pessoas. Sim. O YouTube, que é a rede que se diferencia dessas três, porque hoje ela não é só uma rede social, ela é a principal empresa dentro do Google. Ela é uma empresa que gera renda para pessoas que publicam na sua rede. Então, ela já tem um formato bem mais avançado, onde a gente falaria sobre YouTubers, sobre um trabalho de produção de vídeos. Falando sobre o podcast, para quem divulga o podcast lá. A publicação do programa inteiro, com capa também, e você colocar ali no seu canal. E há algumas publicações que eu considero mais efetivas porque eu acho muito mais interessantes e interativas, mas depende muito da sua possibilidade, é criar pequenos vídeos que linkem com o seu podcast, assunto com o seu podcast. Por exemplo, este podcast aqui da Domênica, sobre esta produção de podcast. Ela pode ter uma página, um canal lá no YouTube, onde ela pode transformar isso em pequenos vídeos de 2 a 5 minutos e convidando para que as pessoas venham ouvir aqui esse podcast. Então, isso está funcionando como um método de divulgação. E é uma boa divulgação também. Mas é um trabalho diferente das demais. Você pode precisar de um conhecimento um pouquinho mais específico sobre a plataforma, onde se encontra tudo isso nas próprias redes sociais e na internet. Interessante você falar isso. Eu nunca tinha pensado no YouTube como divulgação de podcast. Me lembra um pouco a divulgação de podcast dentro do Instagram através de stories, por exemplo.
Pode ser algo nessa linha. É exatamente isso, é esse mesmo formato. Eu já vi bastante podcast de tecnologia fazendo isso. Como quem trabalha em comunicação de tecnologia tem uma rapidez muito grande de falar de conteúdo, estar divulgando, eles acabam usando várias plataformas de maneira sucinta. Uhum. Então, eles fazem esse formato que você falou. A mesma coisa que eles falam no Stories, eles gravam outro vídeo e soltam no YouTube, sabe? Uma coisa pra ser rápida, pra estar convidando. É interessante pra gente também. Eu não posso dizer se é fácil ou não, porque eu também quase não faço isso. Por quê? Porque pra mim, exige um outro trabalho que é eu ir lá e trabalhar com o vídeo. Sim. No caso do Stories, mais rápido porque já está ali, é celular, é mobile, está na nossa mão. A gente já faz isso com outras coisas, a gente faz isso com os nossos animais, almoços, com o que a gente está fazendo, a gente já tem essa familiaridade e faz. Sim. E pro YouTube, ainda assim eu vou ter que criar uma edição mínima. Você vai ter que pensar, né, no que você vai fazer. Exatamente. É bom, mas dispõe de tempo e criatividade. Uma coisa que dá pra gente já pensar é que a divulgação de um podcast, ela é fundamental, ela é sim uma etapa ainda relacionada a você ter um podcast, você vai ter que trabalhar na divulgação. Aqui a gente está falando de várias redes sociais e é extremamente importante que você pense na que você vai ter familiaridade, que você vai ter também prazer em fazer. Por quê? Porque é um trabalho a mais que você vai ter que pensar. A forma como você fala no podcast não é a mesma forma que você vai escrever o tweet, que não é a mesma forma que você vai colocar no card de divulgação do Instagram, que não é a mesma coisa que fazer um Stories, que não é a mesma coisa que fazer um YouTube, que não é a mesma coisa que fazer no Facebook. Justamente por causa desse link que a Ira falou há pouco, de como nós também nos comportamos de maneira diferente nas redes sociais. Eu acho muito interessante isso que você falou de utilizar essas redes pensando em, por exemplo, o YouTube como um divulgador de podcast. Isso é muito interessante, mas se você ouvinte não tiver prática com isso, testa primeiro divulgar os podcasts que você está produzindo nas redes sociais onde você está. Principalmente porque as pessoas que te conhecem e que podem conhecer o seu trabalho de podcast já estão nessas redes. Então, foca sempre onde você já está ou o seu público está, ao invés de tentar uma rede nova e você criar um caminho do zero. Isso eu acho que é muito importante da gente deixar muito claro, que é para evitar, às vezes, frustração mesmo, porque uma divulgação, ela tem que ser bem feita, ela tem que trazer um retorno, ela tem que trazer ouvintes, ela tem que fazer com que pessoas conheçam você, conheçam o podcast, conheçam sua mensagem, enfim. Inclusive, Ira, você com a sua experiência em publicidade com podcasts dentro e fora de agência, qual é a sua opinião a respeito de criação de rede social para projetos? Você é um pouco mais clara. Aqui no Estúdio 31, eu utilizo a rede de divulgação, o Twitter e o Instagram do O Podcast é Delas, porque o Estúdio 31 é o podcast oficial do O Podcast é Delas. Eu também utilizo as minhas redes pessoais para poder divulgar os episódios, claro, porque sou eu que estou apresentando o projeto e eu quero que o meu público, que não necessariamente está no público, que segue a iniciativa O Podcast é Delas está, fique sabendo que esses episódios estão sendo lançados. Só que ter mais de uma rede social, uma pessoal e uma do projeto, é um trabalho duplicado. Principalmente quando nós estamos fazendo toda a criação de conteúdo dessas duas redes totalmente sozinhas, né? Então eu tenho que pensar, na minha rede social eu escrevo como a Domênica. Na rede social do Podcast é Delas, claro que também é a Domênica falando, mas é a Domênica falando para o público do O Podcast é Delas, e não para o público da Domênica, não para os amigos da Domênica. Como que você avalia isso? Você acha que é indispensável que nós separemos as nossas personas pessoais dos nossos podcasts, ou você acha que dá para ter uma rede social só, que seja, por exemplo, somente do projeto ou somente da mulher podcaster que está fazendo esse projeto? O que você considera que é o ideal para quem está começando? O que você nos recomenda fazer? É interessante você ter diversas redes sociais, pessoal e para o seu projeto, desde que você tenha a capacidade de gerenciar todas essas contas. Como a gente está falando aqui, isso dá muito trabalho também. Todas as fases de produção do podcast tem um trabalho específico. E a divulgação também. O fato de você ter que sentar, pensar, planejar. Linguagem que você vai escrever para cada rede, em todos os momentos, todos os dias. E isso
é todo dia, às vezes mais de 2 vezes ao dia. Então isso vai levar muito das suas horas. Para quem tem essa capacidade física, mental e emocional para levar isso, ok, você pode fazer um planejamento e dividir, ter as redes sociais do projeto para falar tudo que envolve ao projeto e ter as suas onde você pode falar sobre o projeto e falar sobre a sua vida pessoal. Porém, se você não tem todos esses braços, como nós não temos, você pode fazer escolhas e ter redes sociais específicas, uma ou outra para o projeto, uma ou outra para você. Se você escolher ter rede social para o seu projeto, definir nessa rede social, falar só sobre o projeto, transformar ele um pouquinho mais institucional. E aí você ter o seu pessoal separado, onde você pode falar do projeto. No caso do seu pessoal, eu não consigo ter redes sociais para o meu podcast. Você consegue utilizar o seu perfil pessoal para fazer isso, como a produtora, como a criadora, e ter o seu podcast linkado a isso e utilizar a sua rede para fomentar. Mas se criar para o projeto, manter ele mais institucional. É muito mais questão de tempo e conseguir essa produção, Domênica. Eu concordo. E eu pergunto isso porque eu sei que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui no Estúdio 31 são pessoas que querem criar seus podcasts porque elas são profissionais autônomas e querem utilizar o podcast como uma forma de melhorar os seus serviços. E aí eu fico pensando o porquê, então, criar uma coisa que se você já tem um público ali que já conhece seu trabalho. Então até nisso a gente tem que tomar cuidado, né? Você tá criando seu podcast pra quê? Eu tô criando como um hobby, então eu posso ter uma rede social ali que eu divulgo só quando sai alguma coisa e beleza, ou eu posso só divulgar pelo meu e tá tudo bem. Se eu faço um podcast para fazer mais uma forma de divulgação do meu trabalho, mostrar o meu serviço para um novo público em um novo formato, que é esse formato de áudio, então eu não preciso necessariamente fazer redes sociais desse podcast, porque esse podcast ele já é um produto de algo que eu já faço, né? Então é importante a gente pensar nisso, porque a nova geração de podcasters, muito do que eles estão fazendo agora é essa produção de podcast não como fonte principal de conteúdo, mas como forma já de divulgação de um conteúdo que elas já fazem, ou um serviço que elas já prestam, ou enfim. E aí eu acho que entra muito também numa questão que são 2 palavrinhas mágicas que todo mundo ama, mas ninguém sabe muito bem como lidar, que é o tal do alcance orgânico. Então, com certeza, você que está me ouvindo já ouviu falar nisso. Se você já mexe no Facebook, você já viu lá alcance orgânico. Se você já conversou com algum produtor de conteúdo de internet, você já ouviu falar no alcance orgânico e você provavelmente já sentiu uma certa dificuldade de lidar com isso, já tem uma curiosidade de saber o que é. E agora, Ira, por favor, explica pra gente de uma forma bem sucinta o que é alcance orgânico de rede social. É quando as suas postagens nas redes sociais impactam os usuários, sem investimento de mídia, isto é, sem investimento financeiro. É literalmente quando um perfil é alcançado. E não precisa ter likes, não precisa ter um engajamento direto de reações ou comentários. A postagem ela pode ter sido somente visualizada pelo usuário, pelo fã daquela rede, ou às vezes quando a pessoa só passou ali na timeline, ela clicou rapidamente no link. Isso já conta como alguém foi alcançado. E cada plataforma calcula o algoritmo desse alcance. Olha, isso é uma dica importante, mesmo porque lá no Twitter, por exemplo, esse alcance ele é feito através do Analytics. Então, se você clica lá, ou clicar até mesmo no próprio tweet agora, ele já te dá as estatísticas desse alcance. Então, tem lá as impressões, as curtidas, as interações, os RTs, e eu acredito, pelo que você está esclarecendo agora pra gente, que o que interessa ali sejam o impressões, que é a quantidade de vezes que aquele tweet chegou a uma conta nova, correto? Exatamente. Pode ver que às vezes um tweet, ele não tem muito like, mas ele tem muitas impressões. Por quê? Às vezes no retweet mais pessoas viram, então ele já contou como visto. Às vezes alguém que tem muitos seguidores comentou e aí apareceu na timeline desta pessoa de muitos seguidores, o tweet vai ser contado como impressões, e aí você entra no tweet original e não tem muito engajamento direto ali, mas teve indiretamente. Ou seja, gente, não fique atrás de like, RT ou comentário.
O que importa, na verdade, é quantas vezes o seu episódio chegou a alguém ou quantas vezes a divulgação do seu episódio chegou a uma nova pessoa. E para isso são as impressões. Eu não me lembro se no Instagram também é chamado de impressões, mas eu acredito que no Instagram ele apareça como alcance. Ele tem os dois. Eu acho um pouquinho confuso, aí a gente começa a falar muito sobre plataforma, mas tem lá como alcance e tem como impressões. Os números são bem próximos, então eu utilizo um ou outro, sabe? Eu não somo. Ou eu utilizo o alcance, se eu estiver calculando isso para o meu engajamento, ou eu vou só no alcance, ou eu vou só nas impressões. Maravilha. E o Facebook também tem a sua própria forma de calcular isso, certo? O Facebook, ele tem no modo página. Em nosso perfil, ele nunca instalou isso, não tem não. Mas se a pessoa tem a página do seu podcast e publica ali, ela entrando como administradora, ela tem a visualização de tudo isso. Público, quem mais está clicando, quem mais está ouvindo, consegue entender horários. E é bem fácil de ver e entender. Isso é importante, gente. Então, para quem é usuário do Facebook, a melhor forma de você divulgar e saber esse alcance orgânico, enfim, e ter provas reais ali do quão longe foi a divulgação do seu episódio, do seu programa de podcast, é fazer uma página para divulgar ele. Já funciona diferente do Instagram e do Twitter, que você pode simplesmente utilizar a página do seu perfil. Bom, e o alcance orgânico, então, ele é esse alcance, entre aspas, quase que natural dentro das redes sociais. É quase como se do lado de cá a gente fosse contando de um por um e fosse mostrando de um por um o que essa pessoa disse, né? O que aquele tweet disse, o que aquela foto do Instagram foi, o que aquela postagem da página do Facebook dizia. Mas nós sabemos também que é possível você investir na divulgação pagando para essas empresas. Esses são os tais de anúncios das redes sociais. E aí eu sei que o assunto é muito complicado, não tem como a gente definir isso aqui, mas Ira Croft, para quem está começando agora, você acha que compensa pagar anúncio em rede social? E como que a pessoa pode pensar nisso para evitar cair em uma furada e gastar um dinheiro ali que não vai trazer um retorno? Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? Bem, inicialmente eu não sugiro que ela comece o programa dela já patrocinando se não tiver um conhecimento prévio do que é e de como fazer. Como você falou, não dá pra gente definir tudo aqui neste programa. Então, além de outro programa, eu indico, se você está decidida a fazer anúncios, primeiro dá uma estudada antes na internet, procura alguns e-books, alguns materiais gratuitos de pessoas que disponibilizam, para entender um pouquinho. Por quê? Ele começa a ser um pouquinho mais complexo, dependendo dos seus objetivos e para que você não perca dinheiro. Nem sempre o Facebook vai gastar todo o seu dinheiro e vai precisar com isso. Então, por isso que eu não indico inicialmente. Mas se você já está estudando, se você já tem o seu podcast há muito tempo e já está pensando nisso, eu sugiro que você entenda sobre um planejamento de mídia para você separar uma verba, um investimento e ser objetiva com o que você vai patrocinar dentro de redes sociais. É bom? É bom sim, sabendo setar todas as informações necessárias. Setar é configurar todas as informações necessárias. O Facebook, hoje, ele é uma das ferramentas que melhor atendem para que usuários façam esse tipo de anúncio. Então, se você lá tem a sua página e você quer testar, você pode entrar lá em impulsionar post, aí ele vai abrir ali um espaço bem curtinho e simples de público ou ele vai pedir para que você clique ali para que ele sugira. Se você já está mais avançado e quer fazer uns testes, aí você pode, mas comece com teste, comece colocando um pouquinho de dinheiro, comece entendendo o seu público. A gente falou no início do programa sobre entender o comportamento na rede. Quando a gente começa a entender esse comportamento que é o mesmo que o nosso, a gente começa também a entender como fazer isso. Então, se você quer fazer esse tipo de impulsionamento, teste ali. E o Instagram também. O Instagram, ele é muito fácil de fazer esses testes e você pode fazer com valores baixos. Baixo mesmo, que eu digo, até R$5. É claro que um resultado de R$5 não é o mesmo resultado de R$5.000, mas não é para você colocar R$5.000, é para testarmos com isso e ir entendendo como a plataforma funciona. Cada ferramenta de rede social tem um formato diferente. O LinkedIn e o Twitter, por exemplo, não são abertos para públicos finais
usuários como nós ir lá e fazemos tipo desse de publicação. Eles permitem, mas são valores mais altos. Neste caso, é importante que, de novo eu vou citar, a gente saiba o que planejamos para o projeto. Sim, isso é muito importante, gente, porque a maior parte das pessoas que fazem podcast hoje fazem por hobby. Por hobby não quer dizer que não tem qualidade ou que elas não sabem o que elas estão fazendo. Não é nada disso. Significa que elas fazem isso como um passatempo. Ela não vive da renda do trabalho com comunicação e podcast. Ela pode ser, por exemplo, um cientista que simplesmente chegou em casa, leu um livro e quer falar sobre o livro. Exatamente. Agora, se você já pensa em podcast como a sua atividade profissional ou como uma ferramenta para divulgar o seu trabalho, aí a gente já está pensando em um podcast de uma maneira quase que profissional. Não chega a ser um profissional do podcast, porque a gente já está mudando um pouco a ótica. Profissional de podcast é realmente aqueles profissionais que trabalham com a produção de podcast. Porém, o seu podcast pode sim ser utilizado para divulgar melhor o seu trabalho. E todos esses cuidados que a gente está falando aqui no Estúdio 31 e tudo isso que a Ira está falando de divulgação é perfeito. Por quê? Porque pode ser aplicado para qualquer tipo de podcast. O podcast que é hobby ou o podcast que é o seu trabalho. Porque o que a gente quer mesmo é que aquilo que a gente faz com tanta dedicação, com tanta responsabilidade, com tanto carinho e também com tanta diversão, chegue para mais pessoas. Então, para isso, a gente tem que botar a cabeça para funcionar e conhecer um pouco dessas estratégias. É simplesmente maravilhoso a gente poder ter a oportunidade de conversar com você sobre isso, Ira, porque é difícil para quem não entende começar a entender mesmo. Bom, eu acho que o que fecha realmente a produção de um podcast e que prova que o nosso projeto está dando certo é quando a gente consegue entender que a gente está começando a criar uma comunidade, ou que a gente passou a fazer parte de uma comunidade específica relacionada àquele nicho de podcast. Isso também é uma parte fundamental da produção de qualquer conteúdo online, principalmente dentro da podosfera. E Ira, o que divulgação tem a ver com comunidade? Nossa, a comunidade para mim é a parte mais importante do podcast. E eu trabalho com tanta dedicação que eu sou ciumenta com as minhas comunidades, com os meus amigos, com os meus ouvintes, com as pessoas com quem eu convivo através do fone. Seja eu falando, seja eu ouvindo. A comunidade, ela é tão importante que eu prefiro ter e poder gastar R$1.000 em projetos, em brindes, em ferramentas dentro da comunidade do que investir R$1.000 em um post patrocinado, de tão importante que eu considero. Eu também trato isso de forma independente da divulgação. Eu planejo a minha divulgação. Tudo isso que nós conversamos aqui hoje, que foi bem resumidamente, eu planejo de uma forma e cuido da comunidade como uma etapa separada à parte. Não independente, mas à parte. Primeiro porque a comunidade é o nosso público conquistado, além dos nossos amigos, além das pessoas que nos conhecem. Porque pessoas que nos conhecem sabem quem eu sou, sabem o que eu falei, o que eu deixei de falar. O público, o ouvinte, ele é muito mais que isso no sentido de conquista. Ele não me conhece, mas ele conhece o que eu falo. Então eu tenho que ter um posicionamento diferente com esse público, além dos meus amigos e além dos parceiros e amigos que são produtores que vão se transformando. Amigos também, não é que se diferenciam de ouvintes, mas eu não conheço todos os ouvintes, porém eu conheço todo mundo que produz podcast. Não é arrogância, mas assim, nós temos uma proximidade maior através de grupos, eventos, contatos e dúvidas. Eu gosto que você tenha trazido isso à tona, porque hoje nós gravamos esses podcasts em casa porque nós estamos passando por uma situação nova no planeta, que é uma pandemia. Então nós não podemos sair de casa para encontrar os nossos ouvintes. Porém, gente, a comunidade de podcast é uma coisa tão importante e ela é tão fundamental porque ela é o seu final e a sua base para poder fazer, para poder continuar. Ela é tão importante que sem uma comunidade não existe um projeto de podcast. E a podosfera, no geral, mostra o poder disso toda vez que a gente se une
para poder alcançar qualquer coisa juntos que seja de importância para o grupo de produtores de podcast no geral. Por que eu estou falando tudo isso? Só para linkar com essa declaração que a Ira fez e também para trazer um pouco mais para a realidade. Quando você faz a divulgação do seu podcast muito bem, ele vai alcançar pessoas. E essas pessoas, elas vão passar a confiar naquilo que você disse, no que você está fazendo com o seu podcast e também vão passar a acreditar no seu projeto de podcast. No decorrer do tempo, você vai se tornar uma referência para essas pessoas. E é por isso que é tão importante você sempre ser bastante responsável e transparente com todos eles. Afinal, ninguém quer confiar em alguém e depois descobrir que essa pessoa não é tão legal assim. Não é mesmo? E é tão mágico o poder da comunidade de ouvintes e produtores de podcast que, antes da grande pandemia do Covid-19 chegar nas nossas vidas, era bastante comum que produtores independentes, ou seja, pessoas que não vivem da produção de podcast, conseguissem lugares em eventos para falar de podcast e levassem o seu público para lá. E também era extremamente comum que nós marcássemos com os nossos ouvintes para ir num bar, para ir numa livraria, para tomar um café, para fazer algum evento. E isso vai depender muito, é claro, de planejamento e de quem é o seu público e como que você faz. Então, quando a gente faz um podcast, a gente não faz simplesmente um áudio, a gente não senta só e grava e joga para a internet. A gente promove conexão com as pessoas. E isso é uma coisa que o podcast faz e que é lindo. Eu não vejo nenhuma outra mídia criando tanta conexão direta com pessoas da parte dos bastidores com a parte dos consumidores. E é isso agora que as empresas estão começando a descobrir e é por isso que podcast é essa mídia tão apaixonante, tão maravilhosa e é por isso que sim, você que está ouvindo deve fazer o seu próprio podcast, porque a sua voz importa, a mensagem que você tem para jogar no mundo vai fazer diferença e sim, nós somos pessoas de verdade do lado de cá, assim como você é uma pessoa de verdade aí do outro lado. E a gente se encontra eventualmente em algum programa. E quando tudo isso passar, quem sabe a gente não se encontra também em algum evento. E assim, nós fechamos o primeiro arco do Estúdio 31. Mas daqui a 15 dias tem mais episódio. Nós vamos conhecer agora alguns projetos feitos por mulheres que se destacam em seus formatos e propostas. O que será que vem por aí? Fique por dentro das novidades do podcast delas. Estou muito feliz de conversar com vocês sobre isso. Já tem um tempo que a Podosfera reclama sobre a importância de termos uma ferramenta de fácil utilização para encontrar pessoas para convidar para as nossas gravações. A gente pensou bastante nisso durante anos e é com muito orgulho que eu anuncio aqui que a iniciativa O Podcast Delas deu mais um passo para promover a participação de mulheres na mídia podcast. Se você acessar agora o site opodcastadelas.com.br, ir ao menu Banco de Dados, Consulte, você vai encontrar uma ferramenta nova, gratuita e que é muito fácil de usar. É um banco de dados com mais de 60 perfis de mulheres que já fazem ou que querem ser convidadas para gravações de podcast. Essa ferramenta é cheia de filtros para facilitar a sua busca e ela é extremamente funcional e simples de usar, tanto no computador quanto no celular. Passa por lá e experimenta, tá bom? Ela é gratuita, conta para todo mundo, aproveita e chama as mulheres para gravar com você. Eu acabei de falar do banco de dados do site O Podcast Delas e eu tenho que agradecer a cada uma das 12 maravilhosas pessoas que apoiam o Catarse do Podcast Delas todos os meses. É graças a essas pessoas que eu pude finalmente lançar essa ferramenta para a Podosfera. Muito obrigada! E aqui entra meu pedido sincero. Se você pode ajudar a partir de R$7 por mês, sim, R$7 por mês, por favor, contribua lá no Catarse. Assim que eu conseguir bater a primeira meta, eu vou poder manter os dados do banco de dados de podcasters sempre atualizado. E por falar em banco de dados, se você aí do outro lado que está me ouvindo se identifica como mulher e quer ter o seu perfil na ferramenta, corre lá para o site, clique em banco de dados, cadastre-se e preencha o formulário. Depois de tudo preenchido e enviado, é só aguardar um pouquinho. Assim que possível, o seu perfil será adicionado à plataforma. Ah, importante, o cadastro e a consulta são gratuitos.
Esse episódio foi apresentado por Domênica Mendes e Ira Croft. A arte de logo e modelo de template é de Cecília Reis. Na vinheta, voz e montagem de Cafeína. A edição é de Domênica Mendes. Se você gostou desse episódio, compartilhe em suas redes sociais e indique para uma mulher aprender a fazer o seu próprio podcast. Não se esqueça, assina o feed do Estúdio 31 no seu agregador de podcasts favorito. Se você preferir, você também encontra esse podcast no Spotify.